Aquarianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de dezembro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqualindos, sejam bem-vindos a você que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje nós vamos ver quais são as mensagens, qual é a energia principal que será trabalhada ao longo do nosso mês de dezembro. Chegamos ao final do ano, né, gente? Por isso, estamos aqui numa energia de finalização de um ano que já é com energia de finalização. O ano 9 está chegando ao fim. Por isso, tudo aquilo que precisa de terminar vai terminar agora. Tudo aquilo que precisa de colocar um ponto final, de ser colocado um ponto final, será colocado agora. Isso é muito importante a gente entender, porque todas as questões que precisarem que estiverem pendentes, você terá que colocar um basta, ou a vida vai colocar um basta por você, ok? Essa mensagem, essa leitura é para Sol, Lua e Ascendente em Aquário. E hoje nós vamos fazer aqui uma leitura um pouco diferente daquelas que nós costumamos fazer, ok? Nós vamos primeiramente tirar duas cartas aqui do Oráculo da Semente Estelar. Tirar duas cartas da Semente Estelar. Depois vamos fazer uma leitura com o Essential Tarot e com o Tarot das Deusas. E depois, por fim, vamos tirar uma carta do Oráculo do Tarot dos Gatos e uma carta do Oráculo do Bom Tarot. Mensagens muito mais simbólicas, gente, muito mais conectadas, que vai ter muito menos interpretação e muito mais mensagens específicas. Por isso aqui a gente vai ter uma leitura um pouco mais assertiva do que as outras. Bom, mas vamos começar então com o Oráculo da Semente Estelar. Qual é que é a energia principal para os aquarianos no mês de dezembro? A energia principal sendo trabalhada para os aquarianos no mês de dezembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Aquarianos, mês de dezembro. Aquarianos, mês de dezembro. Ok. A primeira carta que caiu foi Child of the Cosmos. Criança do cosmos. A inteligência do universo está dentro de você. A inteligência do universo está dentro de você. A segunda carta que caiu foi Star Bathing. Star Bathing é banho de estrelas. Banho de estrelas. Body light body. Corpo leve. Grelha de cristal. Transmissão e ativação. Transmissão e ativação. Que engraçado, gente. Parece que você está recebendo aqui códigos de luz. Você está vendo aqui? Uma pessoa deitada e está recebendo aqui um monte de informações das estrelas. Parece e aqui também ela está aqui sentindo as estrelas dentro dela. Parece que vocês estão acessando novas camadas aqui, viu, aquarianos? Lifting the Veil. Carta que caiu no final do deck, levantando o véu, questionando tudo aquilo que não está alinhado precisa sair, aquilo que a gente acabou de falar. Tudo aquilo que não está alinhado irá sair da sua vida. E embaixo a gente tem carta do portal também, né? Mas aqui, principalmente, Child of the Cosmos e Star Bathing. Criança do cosmos e banho de estrelas. Você está se tornando cada vez mais consciente que a inteligência do universo está dentro de você e, por causa disso, você está ativando cada vez mais a sua capacidade de receber informação, ativando cada vez mais a sua capacidade de fazer downloads de novas informações do universo, de se conectar cada vez mais com a fonte. Parece que você está aqui desbloqueando dons cada vez mais complexos. A gente está falando aqui de transmissão e ativação. Você está ativando
o seu corpo de luz, ativando coisas que estavam adormecidas em você. E por isso, mais uma vez, aquilo que não está alinhado precisa de ir embora. Porque você está aqui acessando camadas cada vez mais profundas da sua experiência e da sua existência. Muito bem. Sabendo de tudo isso, qual é a questão principal que o aquariano irá trabalhar? Questão principal que o aquariano precisa de lidar ao longo do mês de dezembro. Questões principais, questão principal que o aquariano irá lidar ao longo do mês de dezembro. Questão principal que o aquariano irá lidar ao longo do mês de dezembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Questão principal que o aquariano irá lidar ao longo do mês de dezembro. Ok. Questão principal que o aquariano irá lidar no mês de dezembro. Aquário. É até confuso falar aqui sobre isso. Você precisa de tomar decisões. Só que você não sabe que decisão tomar. A gente tem aqui um 8 de paus. Começa aqui com o 8 de paus, a primeira carta que cai. E logo em seguida o 2 de paus. É como se você recebesse muitos insights, recebesse muitas propostas, chegasse ou se associasse a muitas pessoas querem chegar até você, tivesse muitas propostas de trabalho, muitas propostas emocionais. Aqui a gente está falando de várias situações. E no final do deck a gente tem o 7 de copas. O 7 de copas fala que nem todas as copas são para você. Nem tudo aquilo que brilha é ouro. Nem tudo aquilo que reluz é diamante. Pode ser bijuteria. E é aqui que entra a sua habilidade, a sua intuição, a sua racionalidade. Você precisa mais do que nunca saber decidir aquilo que você vai acessar, aquilo que vai te acessar e aquilo que você vai permitir que entre na sua energia. É como se você estivesse passando por uma prova de fogo em que o espírito te coloca num momento de desafio. Aliás, eu tenho até aqui um grande exemplo para dar para vocês. Se você já viu aquele filme Ready Player One, é um filme de um rapaz que mora num planeta Terra futuro, onde tem muita tecnologia. As pessoas gostam muito de jogar jogos online. E o planeta em si, a vida real das pessoas é bem deplorante, é bem decadente. Tá tudo destruído, tá tudo ruim mesmo. Só que a maioria das pessoas vivem as suas vidas nesse mundo digital, nesse mundo virtual. E fazem jogos lá. Até que o criador desse mundo virtual, ele vem ao óbito, não é? Ele falece e deixa a sua herança para quem ganhar os 3 desafios que ele colocou ali no mundo virtual. Enfim, eu tô contando aqui o plot para vocês entenderem o que eu quero dizer, porque tem uma parte desse filme que é bem no final, um personagem principal tá lá chegando no final já do desafio, ganhando todos os prêmios. Chega um ponto em que ele já ganhou os 3 desafios, ele já acertou todos os jogos, conseguiu ganhar todos os jogos, e ele tem assim um monte de dinheiro, contrato e tal, ele só precisa de ir lá e assinar um papel. E o criador dos jogos, o criador desse mundo,
ele fez um outro desafio naquele lugar também. Que ele sabia que aquele que fosse verdadeiramente digno, ele não ia apenas aceitar assinar um papel e ficar com a riqueza. Ele ia querer trazer um legado. Por isso ele não ia... Havia ali uma condição, uma cláusula qualquer que não era tão boa para as outras pessoas. Era muito bom para o ego de quem ganhasse, mas não era muito bom para as outras pessoas. E ele não queria que uma pessoa que fosse egoísta tivesse o comando, não é, do mundo virtual. Por isso a pessoa que fosse digna ia precisar de saber negar aquelas riquezas aparentes para poder acessar a verdadeira riqueza. Ia ter que negar, ele estava ali com um monte de ouro à volta dele, todos os problemas da vida dele estavam sendo resolvidos ali naquele instante. Só que ele precisou de olhar mais além e entender que aquilo não era verdade, que existia uma outra camada daquilo que estava sendo pedido dele. E só aí ele conseguiu provar que ele realmente era digno. E eu vejo exatamente uma coisa assim muito parecida com isso acontecendo com você neste momento. É como se o Espírito te colocasse à prova e te dissesse assim, ó, você tem essa oportunidade, 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 você tem essa oportunidade. Você tem várias possibilidades. Você tem várias oportunidades, você tem várias propostas aqui, vários caminhos, várias ideias que você pode desenvolver. Só que você precisa de decidir, você precisa de ser assertivo e você precisa de seguir aquilo que sua alma e o seu coração te chamam. Se você escolhe aquilo que é aparentemente bonito e aparentemente aquilo que todas as pessoas dizem que é o melhor e você aceita como o melhor, então você ainda não está preparado. Agora, se você se conhece o suficiente e tem a coragem de dizer não para aquilo que você sabe que não é para você, mesmo que as propostas pareçam tentadoras, mesmo que aquilo que as pessoas têm para te oferecer pareça bom demais, você precisa de saber reconhecer quais delas são boas demais para ser verdade e quais delas realmente vão te levar ao lugar que você deseja. Existe aqui um teste nesse sentido. Existem muitas oportunidades e você pode acessar qualquer uma delas. Só que você só estará verdadeiramente preparado quando você souber reconhecer quais delas são verdadeiras, quais delas são realmente para você e quais delas são apenas artificiais, são bijuterias, são luz artificial, são propostas vazias, que só têm um brilho externo aparente, mas que na verdade não são nada. Por isso você vai estar acessando muita coisa ao longo desse mês de dezembro. Eu vejo aquarianos com muitos insights, tendo muitos sonhos, acessando muitas realidades, às vezes até tendo contato com seres extradimensionais. Eu vejo você que acessando camadas que você nem achava que eram possíveis. Recebendo propostas que você não achava que eram possíveis. Seja a nível de trabalho, seja a nível de relacionamento, seja a nível social, seja lá o que for, gente. Eu vejo aqui muitas oportunidades chegando para você. Só que nem todas elas são para o seu bem. E é aqui que está o ponto que a gente precisa de conversar. Nem todas as propostas que vão te trazer são para te beneficiar. Algumas delas são para te puxar o tapete. Nem todas elas são para um bem maior. São mais para o ego de quem está trabalhando com isso. E você ter o discernimento de saber reconhecer quais propostas são e quais propostas não são é o desafio que você tem para enfrentar, ok? Ok, perfeito. E como é que o aquariano precisa de lidar com essa situação? Como é que Aquário precisa de lidar com essa situação ao longo do mês de dezembro? Como é que Aquário precisa de lidar com essa situação ao longo do mês de dezembro?
Como é que Aquário precisa lidar com essa situação ao longo do mês de dezembro? Gratidão. O que é o 8 de paus? O diabo. O que é o 2 de paus? 8 de espadas. E o que é o rei, a rainha de espadas? Cavaleiro de ouros. Ok. Muito entendido, gente. Ás de espadas no final do deck. E um ás de copas no final do deck. Ás de espadas com ás de copas no final do deck. Mensagem muito direta e reta, gente. Muito direta e reta. Deixa eu tentar aqui tapar um pouco aqui essa carta, porque ela é bem explícita. Saiu aqui a carta do diabo debaixo do 8 de paus. O que isso significa? Significa que as respostas que irão chegar até você são bastante tentadoras. As propostas que chegam até você iludem bastante o ego. Às vezes você pode receber uma proposta onde você vai ganhar muito dinheiro, por exemplo. Uma proposta que vai te levar a um outro patamar, um outro nível de vida. E você acaba por, de uma certa forma, ficar iludido com isso. Por isso, há aqui alguns aquarianos que vão saber reconhecer quais são essas propostas e outros não. Alguns vão acabar iludidos e outros não. Mas a gente vê aqui uns aquarianos que têm aqui muita força interior. Os aquarianos que estão aqui trabalhando a sua espiritualidade, vocês vão saber ver quando uma coisa é boa demais para ser verdade. E saber ter um pé atrás quando você acha que a oferta é boa demais para você confiar. Existem propostas muito boas, sim. Só que você precisa o seu principal desafio agora é saber reconhecer quais são as propostas que não são boas. Para que você saiba quando é que é o seu ego chamando, te deixando entusiasmado, porque parece uma mudança, né? Uma mudança muito grande para sua vida, e será, se aquilo realmente for, é uma grande proposta de mudança. Só que depois você descobre que afinal não era bem assim. E é aí que você precisa ter cuidado, ok? Depois a gente tem debaixo do 2 de paus um 8 de espadas. Existem muitas coisas aqui que você ainda não vê, que você ainda não sabe. Existem coisas que estão escondidas. Nem todas as pessoas que chegam até você têm intenções puras. Nem todas as pessoas que chegam até você têm intenções pelo bem maior. E aqui o espírito está te testando para que você realmente possa continuar e possa prosperar naquilo que você está desenvolvendo. Mas para isso você precisa de saber ler, reconhecer aqueles que estão contra você. Para você saber se esquivar, saber o que escolher, saber o que dizer não, saber como colocar os seus limites. Ok? Dica. Qual é a maior dica que o tarô tem aqui para você? Cavaleiro de ouros. O que é essa dica aqui? Você vai saber qual é que é a melhor proposta se e só e apenas se a proposta que te fizerem não estiver atrelada a um prazo de resposta. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se a proposta que te fizerem exigir uma resposta rápida da sua parte, é porque aquilo não é com a melhor das intenções. Porque se a pessoa que está te apresentando uma proposta e quer que você dê uma resposta amanhã, ela não está interessada no seu trabalho de verdade. Ela está interessada em te utilizar. E por isso ela não quer que você pense tanto sobre as condições dessa proposta. Por isso ela vai pedir pressa, ela vai pedir rapidez, vai pedir agilidade. As propostas que não forem as melhores para você vão exigir de você uma resposta rápida. E aí você vai entender que elas não são para você. Porque você precisa de muita segurança
nas decisões que você vai tomar a partir de agora. E se você não tiver essa segurança, você não vai conseguir desenvolver. E essa segurança para quê? Não é só para você se sentir... Eu falo segurança não no sentido de se sentir seguro no seu papel e naquilo que você está desenvolvendo, mas segurança na conexão que você sente com aquilo. E aqui é como se viessem muitas energias tentando te distrair e tirar do foco. E por isso você recebe aqui muitas propostas que podem te desviar. E no final do deck, né, a gente já falou, sai aqui um Ás de espadas com um Ás de copas. Saiba ouvir a sua racionalidade, ouvir a sua razão e saiba ouvir o seu coração. A razão e a emoção, quando ouvidas em conjunto, você entende que uma e outra tá falando... Às vezes elas não falam a mesma coisa, só que existe uma parte que elas se conectam, em que elas se conectam. Tanto o coração como a razão. E é nessa parte em que ambas se conectam que você precisa de insistir. Se uma ideia e uma proposta fazem sentido para você racionalmente e fazem o seu coração vibrar, então, bom, isso é ótimo, significa que esse é o caminho que você deve perseguir. Agora, se a proposta que vem até você, você acha a nível racional, você acha ela fantástica, mas a nível emocional você se sente inseguro ou inseguro, você sente que há aí qualquer coisa que você não está entendendo, então essa proposta não é para você. Ou pelo contrário, você sente que é algo muito bom, só que a sua mente ainda está muito confusa em relação à grandeza dessa proposta. Então significa que não é ainda, significa que você precisa de mais clareza para entender se realmente é para persistir naquele caminho ou não. Mas aqui você deve encontrar um equilíbrio perfeito entre aquilo que a sua mente e o seu coração dizem. Porque você vai ter aqui muitas tentações ao longo do mês de dezembro. Muitas tentações. Uau! Uau, uau, uau. Vamos então tirar aqui uma mensagem do Tarô dos Gatos. Qual é a mensagem do Tarô dos Gatos para os aquarianos? Mensagem do Tarô dos Gatos para os aquarianos. Aquarianos, mês de dezembro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Cavaleiro de Copas. E no final do deck, a Sacerdotisa. Vamos ler as duas para vocês. A gente saiu aqui com o Cavaleiro de Ouros, né? E agora o Cavaleiro de Copas. Guiado por um espírito romântico e poético, o Cavaleiro de Copas traz uma taça cheia de sensações novas e positivas. O seu sexto sentido felino é extremamente apurado e está ligado à sua parte mais intuitiva do seu ser, a partir do qual ele obtém inspiração para a realização dos seus atos de bondade. O seu coração é apaixonado, mas ele se move lenta e graciosamente, exprimindo grande tranquilidade e afabilidade. Com o seu dom, ele o convida a extrair instintivamente os sentimentos mais profundos e autênticos da sua alma. Há coragem em ouvir as suas emoções, mas certifique-se de que mantém uma visão racional da vida. Exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Você precisa encontrar esse equilíbrio entre a sua razão e a emoção. E aqui, tudo aquilo que pede pressa de você vai contra o coração apaixonado. Aquilo que te remete à pressa, te remete a fazer as coisas de uma forma sem pensar, é porque não é o melhor para você, não é o melhor para o seu coração. Aqui a gente está falando de alguém que é apaixonado pela vida,
É alguém que se apaixona todos os dias pela vida. E por isso você precisa de fazer as coisas calmamente, apaixonadamente. Por isso que as propostas que você receber, você precisa de saber se elas estão exigindo de você pressa ou não. Se elas estiverem exigindo pressa, então não vai ressoar com o seu coração. Precisa de ser algo que você pode fazer, mesmo que lentamente, é preciso que seja apaixonadamente, para que extraia de você aquilo que é mais profundo e autêntico da sua alma. Incrível. A sacerdotisa. A sacerdotisa diz o seguinte: envolta na sua cauda branca, espera por si no templo da sabedoria, curiosa para escrutinar aquilo que reside na sua alma. Guardiã zelosa do conhecimento antigo, é forte e segura, e os seus olhos intensos e coloridos são capazes de ver o passado, presente e o futuro. Ela convida-o a descobrir verdades escondidas por detrás das aparências. Para seguir os passos dela e alcançar o conhecimento, deve se libertar das coisas inúteis e procurar o equilíbrio, confiando na sua intuição. A lua é sua luz guia, influenciando as marés do subconsciente. O conselho dela é simples e corajoso. Ouça o seu instinto felino. Uau, fantástico. Lindo, lindo, lindo. Amei. Agora, carta do bom tarô. Mensagem do bom tarô. Mensagem do bom tarô. Mensagem final do bom tarô para os aquarianos. Já virou uma? 9 de fogo. Caiu a carta do 9 de fogo. E no final do deck a carta do mago. Uau. 9 de fogo. Diz o seguinte, 9 de fogo: cautela, incerteza, reavaliar as circunstâncias. Preciso de parar, esperar e olhar à minha volta antes de continuar. A minha sensação de incerteza é a sabedoria interior me dizendo para iluminar a minha situação, para deixar que surjam revelações que me guiem antes de dar o passo seguinte. Questionar é bom. Vou procurar com cuidado para ver se o caminho diferente pode ser bom para mim neste momento. Novamente, gente, a mesma energia que a gente tem falado. Avaliar a situação antes de dar o passo seguinte. Existem propostas, mas você precisa de ter clareza e certeza que aquele é o caminho. Carta do Mago diz o seguinte: alquimia. Quando estou em alinhamento com a vontade do Espírito, os milagres se tornam possíveis. Quando vejo esta carta, me lembro que as minhas vontades e capacidades sozinhas darão resultados limitados. Mas quando me lembro da minha parceria com o Espírito, tudo corre bem. Me é exigido que eu explore o meu empenho nesta relação alquímica e co-criativa e que veja os resultados se manifestando de uma forma bela. Através de mim, o Espírito faz magia. Enfim, gente, acho que mais do que isso, impossível. Melhor que isso, impossível. Não se esqueçam de conhecer a nossa Escola dos Mistérios, que a gente acabou de estrear, que a gente também tem um desconto exclusivo Black Friday, que está disponível até o dia 3 de dezembro, 50% de desconto nas nossas consultorias espirituais de alinhamento quântico, com o código PJOY50. E 25% de desconto nos nossos e-books e nas nossas masterclasses com o código PJOY25, só até dia 3 de dezembro, ok, gente? Por isso corre lá antes que seja tarde demais. E aproveitem esse último mês do ano e a gente se vê no próximo mês. Ou no próximo ano, né? Um beijo no coração.